Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu Deus. Glorifica o teu Deus. Glória a Deus. Glorifica Ele. Glória a Deus. Vamos ler na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Vamos ler todos juntos? Pode até aumentar um pouquinho mais, se quiser. Vai estudar. Todo mundo acompanha. Isso. Ótimo. Caramba. Vamos ler todos juntos? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser Deus. Glória a Deus, né? Tanta bênção, né? Só de ontem para hoje o que eu escutei de bênção, eu mesmo já recebi. Em nome do Senhor. Às vezes o inimigo, a carne, quer nos dizer que não aconteceu, né? Mas já aconteceu, sim, em nome de Jesus. Louvado seja o nome. Toma posse mesmo. Continua tomando posse da tua vitória. Deus está fazendo coisas tremendas na sua igreja. Ele está nomeando seus soldados, está forjando seus soldados masculinos e soldados femininos, né? Então vai tomando posse pelo que ele tem feito. Deus ontem também deu um socorro financeiro de sexta para hoje, né? Para a nossa igreja. Então continua orando, continua pedindo, continua apresentando a tua causa. Eu sou igualzinho a você. Tem hora que parece que não vai acontecer, tem hora que nós ficamos, Senhor, e agora, né? Mas de repente Ele nos surpreende com cura, nos surpreende com socorro financeiro, com uma intervenção na justiça, nas causas da justiça, na área sentimental também. Quem está tomando posse aí na área sentimental? Tem um time aí bastante entusiasmado, né? Pela área sentimental. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos assim obtido isso tudo e tem um motivo, né? Um motivo assim muito especial. Nós temos um sumo sacerdote que é todo poderoso. É o nosso advogado que está lá no céu intercedendo por mim e por você. E convinha que esse sumo sacerdote fosse assim, santo, imaculado, né? Mais sublime, separado, inocente, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus foi e sempre será mais sublime do que os céus. Você sabe o que é ser sublime? Está além do extraordinário, está acima da beleza, está acima de qualquer padrão moral, qualquer padrão intelectual, está acima de tudo, é inalcançável. Jesus é sublime, Jesus é o sumo sacerdote. Vamos repetir? Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele é santo porque ele é separado, sempre foi. Ele foi separado e foi destinado a uma obra específica, uma obra muito específica, para vencer diversas situações. Já temos citado aqui, Jesus fala comigo, ele venceu o diabo. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte espiritual. Fala comigo, Jesus venceu a morte espiritual. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a tua adversidade. Jesus te deu vitória
Você é mais do que vencedor pelo sangue de Jesus, por aquele que nos amou. Aquele homem simples, nós não paramos de repetir aqui, o homem de Nazaré, ele já era mais sublime do que os céus, separado dos pecadores. Ele é o nosso exemplo. Jesus é a ele que nós devemos seguir. Não precisamos seguir homens. Seguimos sim aqueles que são inspirados, orientados e cheios do Espírito Santo, porque esses glorificam o nome de Jesus, não se exaltam, glorificam o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a raiz de Jessé, é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor. E Ele foi um sacerdote, continua sendo sacerdote, o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é este homem, Melquisedeque? Deus aqui nesta terra já separou homens extraordinários. Separou Abraão, pai da fé. Separou os patriarcas. Mas separou alguém que para nós é um mistério. Não sem início, sem fim, sem genealogia, chamado Rei da Paz, Rei da Justiça, e que recebeu os dízimos de Abraão. Este homem era muito grande, o patriarca Abraão, aquele que recebeu as promessas de Deus, o detentor das promessas de Deus. Quem recebeu as promessas de Deus aqui? Quem recebeu? Toma posse, irmão. Vai tomando posse para a tua semana ser abençoada. Eu já vou tomando posse. Eu sei que tem hora que eu estou desanimado, que acho que não vai acontecer, mas Jesus mostra que vai. Ele diz que vai e acontece mesmo. Desde ontem eu estou vendo isso, eu tenho que agradecer a Ele, eu tenho que louvar a Ele. O Espírito não encontrou outra pessoa, além de Melquisedeque, para dizer que Jesus, Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse homem era muito grande. Abraão, quando voltou lá da guerra, com, se eu não me engano, 4 ou 5 reis, e ele venceu a guerra, e ele tinha os despojos. Todo rei que vencesse a sua guerra, que vencesse uma nação, ele tinha direito, né? Porque ele já dominou, tinha direito aos tesouros, a prata, o ouro, pedras preciosas, ao dinheiro, tudo que tivesse naquela nação. Que afinal foi ele que venceu. E Abraão venceu aquela nação. E ganhou muito despojo, muito material, muita coisa. E ele falou que não queria nada para ele, não. Porque a guerra dele era a guerra do Senhor, a guerra santa. Não chegou a hora de receber ainda, porque ele já era detentor da promessa do Deus Todo-Poderoso. Se você não recebeu ainda, você é detentor das promessas do Deus Todo-Poderoso. Eu sou detentor das promessas do Deus Todo-Poderoso. Se não receber tudo ainda, se não receber, e você não recebeu, mas você vai receber, em nome de Jesus. E Deus já está dando sinal. A tua expectativa e a minha expectativa é muito maior, porque o Espírito Santo opera em você. E nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Nós desejamos ver muito mais cura aqui. Quem quer ver muito mais cura de enfermidade aqui? Desejamos sejam resolvidas causas na justiça impossíveis de serem resolvidas. Porque Jesus já foi para o Pai. Ele já está lá junto ao trono do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E Ele mesmo garantiu que nós faríamos obras maiores do que Ele. Você entendeu, Cristo? Jesus
garantir que você vai fazer obras maiores do que ele fez. Recebe, querido. Hoje você está achando que não é possível, mas você tem essa promessa de Deus. Saiu da boca do Senhor Jesus, saiu da boca do Mestre, que você e eu faremos obras muito maiores do que o Senhor Jesus. Mas como seria isso? Eu sou limitado, fraco, dependente de Deus. E vou lhe dizer, enquanto você continua dependente do Senhor Jesus, você, pelo poder do Espírito Santo, vai fazer obras maiores do que Jesus, porque ele subiu para o Pai. Então, se você deseja a cura, Deus já está te dizendo que a cura vai acontecer. Deus já está te dizendo que teu negócio vai prosperar. Deus já está te dizendo que a libertação vai ocorrer na tua família e que você vai ter um instrumento de Deus para isso. Tudo tem o seu tempo, tudo tem através de muito joelho dobrado. Dobra o teu joelho na presença daquele que pode, porque eu e você precisamos mortificar esta carne para dar lugar ao Espírito, para que ele tenha total domínio sobre a minha vida e a tua vida. Quando ele for dominando cada vez mais, ele vai operando cada vez mais através da minha vida, através da tua vida, e obras maiores vão acontecer, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através de você, através de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E não havia outro homem aqui na terra com que Jesus pudesse ser comparado, senão a Melquisedeque, porque o Filho de Deus está acima de Melquisedeque, está acima de Moisés, está acima de Abraão, está acima de qualquer profeta. Mas o Espírito queria trazer alguém para ter como referência quem é Jesus Cristo, quem realmente é Ele. Nós já temos falado da glória dele, já temos falado daquilo que ele venceu para mim e para você. Mas hoje precisamos entender um pouco mais o que ele está fazendo. O que ele está fazendo até hoje. Eu vou lhe dizer uma coisa: existem leis espirituais estabelecidas por Deus que não tem como quebrar. Foi o Pai que estabeleceu. Nós sabemos que Deus, ele tem alianças com os seus servos. Teve aliança com Davi, com Adão, teve aliança com Noé, teve aliança com Moisés, com Davi, mas a maior aliança que ele fez comigo e contigo foi através de Jesus Cristo, foi através do Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que ficou ensanguentado naquela cruz, que ali mesmo, ali com dores incríveis, dores tremendas e insuportáveis, ele ainda perdoou aquele que estava ao seu lado e falou, porque viu um coração arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus se manifestou, o tempo mudou, houve tremores de terra, mortos sepultaram, mortos no seu sepulcro, ressuscitaram, viram mortos na rua, porque isso é o poder de Deus. O diabo não pode segurar o poder de Deus. E se você crê, o poder de Deus está na tua vida. O Espírito Santo está falando para mim e para você continuar crendo, continuar buscando, continuar descendo na presença dele, continua orando, continua fugindo do pecado, da sedução, continua fugindo da luxúria, da inveja, da mentira. Isso tudo desagrada ao Senhor, porque, como eu falei, Deus estabeleceu leis espirituais irrevogáveis, não são quebradas. Essas leis, elas sofreram não mudança, mas elas permaneceram na sua essência,
segundo cada aliança que Deus fez com seus servos. Por isso que nem tudo que acontecia, que era obrigado a fazer na época de Noé, na época de Moisés, na época de Davi, você não precisa fazer hoje. Mas a essência da lei de Deus, ela permanece, ela não se quebra. E é isso que nós devemos estar atentos, porque a palavra nos diz: tudo aquilo que a gente semear, nós vamos colher. Essa é a palavra de Deus. Nós precisamos estar alerta àquilo que estamos semeando. Não tem como impedir a lei de Deus ser destruída. Não tem como impedir que ela seja impedida de operar. Muitos aí fora questionam o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é o que Deus te deu e me deu, a livre escolha. Eu posso escolher não ir para o céu. Você pode também escolher. Mas quando você faz a escolha, a lei de Deus entra em ação. Quem não vai para o céu, vai para onde? A igreja diz: quem não vai para o céu, vai para aquele lugar. Tenha coragem de dizer: vai para o inferno. Então a lei de Deus, ela está firme. Quem peca, se não tiver perdão, vai para o inferno. A lei de Deus permanece. Quem fere alguma pessoa, Deus falou que minha é a vingança, eu retribuirei. Então o livre-arbítrio eu tenho e você tem, mas tudo tem consequência. Todas as tuas decisões, todas as tuas escolhas têm consequência, porque tem a lei espiritual de Deus, que tem o domínio sobre tudo, igreja. Qualquer ação hoje que você fizer a favor desta lei tem uma consequência. Você vai continuar caminhando lá para o céu. Você vai ter as bênçãos do Senhor. Você vai ter prova, vai ter luta, vai ter perseguição. Muitos vão zombar de você, mas você vai ficar em pé, porque você vai estar firmado na rocha. E o nome dessa rocha é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa lei precisava ser atendida, porque o homem cada vez mais se afastava da presença de Deus. Não havia um justo sequer. Nós conhecemos a lei de Moisés. Era necessário o sacrifício de um animal, para que no sangue glorificado daquele animal, Deus olhasse lá no céu, aceitasse aquela oferta e perdoasse os nossos pecados. Porque a lei de Deus diz que quem peca desagrada a Deus e vai para o inferno. Deus não quer que ninguém morra espiritualmente. Ele quer que todo mundo tenha a vida eterna na presença do Senhor Jesus. O coração de Deus quer que quando Jesus voltar, todos nós aqui sejamos arrebatados. Todos nós aqui, esse é o que Deus deseja para você e para mim. E nós só podemos fazer isso não quebrarmos a lei de Deus. Ela é inquebrantável, mas quebrar no sentido de desobedecê-la, porque ela permanece fiel. Quando desobedecemos a lei de Deus, ela já prevê a consequência. Então, o livre-arbítrio é divino, é só um Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Criador do céu, da terra, do universo, que te criou, que te formou, que sustenta pelo seu poder todo o universo. Só um Deus sábio, infinito, sublime, poderia conceder a mim e a você a opção de escolha, de forma sem querer que eu e você venhamos escolher o caminho errado, mas jogando todas as cartas dele, investindo tudo na minha vida e na tua vida, com tudo que é necessário, sem impor nada a você, para que eu e você escolhêssemos o caminho certo. Deus é tremendo. Às vezes nós temos medo de tomar posições, muitas vezes sabendo que é certo, mas quando percebemos o tamanho do risco, nós às vezes recuamos e às vezes desistimos. Deus está sempre certo, e Ele sabia o tamanho do risco,
mas por amor a mim e a você, por te respeitar e me respeitar, Ele determinou que você pode escolher. Ele determinou que você pode escolher, mas que Ele vai fazer tudo para que você venha habitar na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe ninguém assim, queridos. O homem, ele quer pressionar, ele quer sufocar, ele quer dominar, quer que seja conforme a vontade dele. Quando ele acha que a coisa é certa, ele quer cercear, colocar no caminho dele. Deus não é assim. Deus joga todas as fichas e Ele investe tudo na tua vida. Ele investiu tudo em Jó. Ele fez um desafio ao demônio, fez um desafio a Satanás. Vinde lá, meu servo Jó, sincero, reto, temente a Deus, ele se desvia do mal. Ele não vai blasfemar de mim. Que Deus tremendo. Deus olha para você desta forma. Ele olha para você confiando em você. Quem quer isso? Ele olha confiando em você, confiando em mim, confiando nessa fraqueza humana que sou eu e que é você. Que se não fosse a presença do Espírito Santo, nós seríamos igual folha seca lançadas ao vento. Deus continua confiando em você. Deus continua confiando nos teus passos. Ele continua investindo na tua vida. Ele continua crendo pelo poder dele que você vai para o céu. Você vai para a presença dele. E assim mesmo, com tudo que ele faz, nós às vezes optamos, não aqui o povo, mas muitos aí no mundo, fazem a opção diferente. E não é porque Deus não tentou, porque os recursos do Senhor são infinitos. Não tem limite os recursos dele. É por isso que alguém que está lá no mundo, de repente, ali largado, né? Vivendo de migalhas na rua, bêbado, drogado, você olha ali, já tentou diversas vezes, não tem jeito. Mas se Deus, lá do seu trono, Ele resolver salvar aquela vida, ela vai ser salva. Então não é impossível para o Senhor. Não é impossível para o Senhor, porque o Senhor age com respeito a mim e a você. Ele não quer robô na casa dele, Ele quer que você seja autêntico e autêntica com Ele. Que bote aquilo que está no teu coração. Você não pode, eu não posso enganar ao Deus Todo-Poderoso. Ele esquadrinha o teu interior. Ele sabe tudo que você está pensando agora. Ele sabe o que está passando pelo teu coração. Ele sabe das tuas preocupações, das minhas preocupações. Mas eu glorifico o Senhor, porque mesmo que talvez hoje você não esteja com um pensamento melhor, mas Ele vasculha o teu ser, Ele vê a intenção. Ele vê a intenção lá no teu coração. Hoje, às vezes, a pessoa está assim, não estou merecendo isso, eu tinha que ir embora para casa, mas Ele sabe da verdadeira intenção do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Então, Deus tem leis espirituais irrevogáveis. Nós podemos desobedecer, mas não quebrar. Eu citei errado, mas não tem como quebrar a lei de Deus. Agora, para que nós tivéssemos um socorro muito melhor, que nós tivéssemos uma operação completa na vida de cada um de nós, na vida de cada pessoa deste mundo, Deus criou, estabeleceu um sumo sacerdote, sem pecado, glória a Jesus, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, porque o Cordeiro lá na época de Moisés, nós já conhecemos, que precisava ser sacrificado pelo pecado do homem, ele não tinha mácula, mas ele era um animal, não era perfeito, aos olhos do homem não podia não ter defeito nenhum,
Mas quanto mais era sacrificado o animal, quanto mais sacrifícios apresentava, mais o homem continuava pecando. O Senhor já estava enojado de sangue de bode, de touro, porque não realizava o verdadeiro objetivo que Deus tem para esse mundo: o perdão total do pecado. Deus, lá no seu trono, antes da fundação do mundo, Ele sacrificou o seu filho. Tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer foi falado hoje na escola dominical. O Senhor sabe. Foi na escola hoje, né, pastor? A escola dominical. Vem a escola dominical, não falta não. Hoje foi tremendo. Aprendemos muito hoje. Foi na escola dominical que Deus deu essa inspiração da lei espiritual dele. Quando o pastor Ademar abriu a boca para falar de livre-arbítrio, Deus colocou no meu coração a minha lei espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Inquebrável. Não é possível alterá-la, porque na essência é o próprio Deus. Aí eu entendi que tudo que eu faço, tudo que você faz tem consequência. Então aquilo que parece que está fora do controle de Deus, Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Até do teu livre-arbítrio Ele está no controle. Porque Ele já estabeleceu na lei dele: se você errar, você vai pagar. É igual Davi. Davi adulterou com Betsaba. Davi cometeu um homicídio, não pela mão dele, mas por ordem dele. Matou Urias, o esposo de Betsaba. Ele cometeu um adultério, um homicídio, mentiu. E Deus amava Davi. Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas teve consequência. Tudo que você faz tem consequência. E por isso que Deus está falando comigo e contigo hoje. Que o que Jesus falou para você foi muito precioso. O que Ele fez na tua vida foi muito especial, foi extraordinário. Mas tudo aqui daqui para frente que você fizer tem consequência também. Ali quem está na ignorância, ainda assim tem consequência. Mas não da forma que aquele que segue os passos de Jesus. A consequência é maior. Davi andava com Jesus, andava com Deus. Ele fazia tudo segundo a forma que Deus queria. Olha a consequência que teve o pecado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus levantou um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque até Moisés o mundo vivia em trevas. Era o ministério da morte. Mas agora nós estamos vivendo o ministério da vida. Porque Jesus já veio. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Ele já venceu a morte. Já tirou a chave do inferno e da morte. Está na mão dele. Ele já ressuscitou. Então nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está acima de Melquisedeque, mas o Espírito encontrou Melquisedeque como referência, porque Jesus também é o Rei da Justiça, Ele também é o Rei da Paz, Ele é o Senhor do Universo. A Bíblia diz que Ele está lá no topo. O Pai entregou ao Filho todo o juízo, igreja, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Então a tua glória, o teu louvor, o engrandecimento é para Jesus, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E tinha que ser alguém assim, porque Deus queria exterminar o pecado do mundo. E Deus, ele age de uma forma completa, total, justa, santa, equilibrada, moderada. Não tem como explicar. Esse Deus todo-poderoso, se ele quisesse, no estalar de dedo, ele mudaria tudo.
Mas Deus não age assim nem na minha vida, nem na tua vida. Tudo tem um processo, tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Porque Deus não lida com robôs, Ele lida com homens e mulheres que ouvem a voz do Espírito Santo e que creram diante da palavra dEle e que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se iluda, você não cresce sem prova, você não cresce sem adversidade, você não cresce sem tribulação. Quem está botando adversidade, tribulação, prova na tua vida não é o diabo, é o Senhor dos Exércitos, porque Ele quer soldados valorosos, homens e mulheres firmes, que tenham experiência, que não se abalem por bobagem, que não sejam meninos, que seja alimentado pelo alimento sólido. É isso que Deus tem para você e para mim. Ele investiu tudo, Ele deu o próprio Filho por todo este mundo, Ele deu o melhor. Você acha que Ele não tem o melhor para você? Não tem o melhor para mim? Eu louvo o Senhor porque Ele age com tudo, Ele com equilíbrio. Ele preparou tudo, fez alianças, até que chegasse a maior aliança, que é com o Filho dele. Esperou séculos e séculos, e não se iluda. Mesmo aqueles que não viram Jesus, não viveram com Ele, mas foram tocados pelo Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo estava operando desde a época de Adão. Aqueles que foram tocados pelo Espírito de Cristo, eles foram salvos. Lá no passado, não tinha como confessar Jesus com a boca dele, não tinha como reconhecer Ele como Senhor. Mas o Espírito de Cristo estava neles, dizendo que tudo que ia acontecer. Jesus morreu para aquele que estava no passado, para quem está vivendo hoje e para quem está no futuro. Quem crê nisso? Você tem a sua família, tem seus filhos, vai ter os seus netos, então eles vão ter a promessa de Deus na tua vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A tua casa vai ser salva. É a promessa do Cordeiro de Deus para a tua vida, que tira o pecado do mundo. É o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É o sumo sacerdote sem pecado. Oh Jesus amado, Jesus tremendo, Jesus Santo Todo-Poderoso, meu Senhor da glória, Deus eterno, Deus bendito, Deus conosco. Oh Jesus, você sabe que Ele é manso e suave. A Bíblia diz que Jesus é manso e suave. É incrível, manso e suave. Mas se Ele chegar no lugar, os demônios tremem. Não tem Satanás, não tem autoridade, potestade nenhuma. Aquele que é manso e suave, a presença dele muda qualquer ambiente. Os demônios saem correndo, tremendo de medo dele. Você está entendendo quem é o teu Deus? Eu creio que você sabe. Vai tomando posse, vai lembrando, trazendo na memória o que Ele fez e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer ainda. Deus é tão maravilhoso. Hoje falamos também, copiei a pregação na escola bíblica, né? Ele não quer fazer nada sozinho. Ele quer fazer contigo e comigo. Ele quer agir conosco. Tudo que Ele faz, Ele quer que você participe. Por isso que Ele tem que ter soldados femininos e masculinos. Resposta às meninas, né? Tudo que Ele faz, Ele quer fazer junto com você. Mas tem que ser soldados, forjados na tribulação, forjados na guerra, forjados nas tentações, forjados nas adversidades. Ele faz isso porque te ama. Você crê que Jesus te ama? Você sabe quem te chicoteia quando você está errado? Adivinha? Jesus. Ele é que te dá
dar chicotada para corrigir, se consertar, né? Para corrigir os nossos caminhos. Deus já te salvou, eu creio nisso em nome de Jesus. Mas Ele quer te dar um grande galardão. Por isso você não pode parar. Ele está mandando tijolinho lá para a cidade santa, lá para Jerusalém, que está sendo construída. A tua casa está sendo construída hoje com as tuas obras aqui, que crê nisso. A tua casa está sendo construída. É o teu galardão. Deus já lutou pela tua salvação. Agora Ele está lutando pelo teu galardão. Pelo teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Me perdi aqui até que hora. Até que hora que eu quis fazer? Ai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de Jesus é muito bom, né? Muito bom. Quando você estiver sem fé, fraquinho, lembra dele. Lembra o nome de Nazaré que estava naquele barquinho. Lembra aquele homem que estava na cruz. Nem a ciência conseguiu contestar a existência de Jesus Cristo, nem a história. Não tem como negar. Tudo foi marcado antes de Cristo e depois de Cristo. A influência dele foi tremenda neste mundo. Não tem como negar Jesus. Você crê nele, porque ele te salvou, porque ele te criou, porque ele te libertou, porque ele te salvou, porque o Espírito Santo entrou em você quando você reconheceu. E o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Não pela vontade do homem, não pelo sangue, mas pela vontade de Deus. Todo aquele que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador é filho de Deus. É filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Criador do Universo. Nós precisamos dessa sacudida para a gente reconhecer que Deus está operando na nossa vida. A gente tem que se alegrar com esses testemunhos. É a misericórdia de Deus para fortalecer a tua fé. Para que você se lembre que Deus continua agindo, Ele continua operando. Que é o que você está passando de tribulação não se compara ao gozo, à alegria, ao conforto, ao refrigério que tem sido preparado para você e para mim. E Deus quer te dar muita coisa ainda nesta terra. É só seguir Jesus. É só deixar Ele por tudo. Não estou dizendo para você abandonar seu pai, sua mãe, seu filho, mas o teu coração, o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar é de Jesus. Sabe quando você faz isso, o que acontece? Todas as tuas preocupações, as tuas causas, o mestre toma na mão dele. Seja o nome do Senhor, está na mão dele. Porque você está na mão dele. Você está na mão do Pai. E o Pai é maior que todos. Ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Ninguém pode tirar você das mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse problema que você estava dizendo, que você está passando, é temporário. Quem crê nisso? É temporário, a igreja é temporária. É para teu crescimento, para que você conheça o tamanho do amor de Deus. O amor dele é derramado em nossos corações, é pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então busque a presença desse Deus. Busque com essa visão. Busque lembrando o que Ele fez por mim e por você. Já entra na presença dEle, não reclamando. Já entra na presença reconhecendo o que Ele fez. Pode estar doendo, pode estar difícil, mas procure entrar na presença dEle reconhecendo o que Ele já fez por você. Que Ele se agrada do coração agradecido. Deus se agrada no coração grato. Mesmo que esteja doendo, você entra desta forma. O Espírito Santo vai nos visitar, vai te visitar. E daqui a pouco você começa a agradecer.
acontecer espontaneamente. Quem crê nisso? Então, dá uma salva de palmas para Jesus.